Ela fala para mim se você se perdeu em quê? Que eu vou voltar. Ah, no que eu estava ditando? Caramba, qual parte? Fala aí mais ou menos que eu volto, não tem problema nenhum. No final, falando de ver a cava. Então vamos... em aula, tá? Tá todo mundo ouvindo o que você tá falando. Me perdi no último parágrafo. Então tá, vamos lá, eu vou voltar para quem não conseguiu, tá, gente? Quem se perdeu no finalzinho lá da sequência do fluxo cardiovascular ou cardiocirculatório, tá bom? Vê se foi daí. Eu falei de anastomose, né? O que é anastomose? Aquela junção entre capilares e entre capilares e vênulas. Aí das vênulas, esse sangue é direcionado para as veias. Vê se foi daí. E aí, das veias, né, ele é direcionado para o miocárdio pela veia cava caudal e cranial. Pela veia cava caudal, coleta sangue dos membros inferiores e dos órgãos do abdômen, os órgãos viscerais do abdômen. E a veia cava cranial ou superior vai coletar o sangue da cabeça, membros superiores e tórax. Vê se foi isso. Se não foi, fala aqui que eu volto, não tem problema nenhum. Eu tenho que, de vez em quando, parar e dar uma olhada no chat aqui. Eu vou me empolgo lá e esqueço de olhar aqui. Show, pegaram aí, tranquilo? Nada, que isso, precisa agradecer. Só eu vou me lembrar de parar e vir aqui para dar uma olhada, tá? Então, ó, voltando para esse finalzinho. Sangue, saiu dos capilares. Vamos lá, vou repetir. Estão falando aqui que se perdeu de novo. Então, vamos lá. O sangue sai dos capilares, vai para as vênulas, uma vez que os capilares já entregaram os nutrientes, não é só oxigênio, mas principalmente oxigênio, para as células, vai ocorrer a anastomose, a junção de capilares com vênulas. Esse sangue vai ser direcionado para as veias, fluindo pela veia cava caudal ou inferior, veia cava caudal ou inferior, coletando sangue de membros inferiores e órgãos viscerais do abdômen. Vírgula. E a veia cava cranial ou superior, e a veia cava cranial ou superior coleta o sangue venoso da cabeça, membros superiores e tórax. E aí, foi? Todo mundo conseguiu? Dá um ok no chat aqui para mim. Foi, gente? Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar. Ah, tá. Pergunta que eu fiz. Alguém até já respondeu aí. O que é isquemia mesmo? Eu falei que a artéria coronária direita e esquerda são candidatas. Diminuição da irrigação sanguínea. Então, diminuição da irrigação sanguínea, que vai levar a hipóxia, né? Ou anóxia, que é isso que de fato causa o infarto. A isquemia não resolvida, ou seja, se a obstrução do vaso não for removida, solucionada, equacionada, é claro que vai levar a um infarto. Então, você imagina, por que é grave? Olha o calibre da coronária, das coronárias, né? Então, uma obstrução importante aqui, de 98% da luz do vaso, vai provocar uma área de infarto que depende dessa irrigação muito grande. Tá legal, gente? Beleza? Ô, Helbert, Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa. Qual é a diferença da isquemia para o AVC? AVC é sigla para acidente vascular cerebral. Sim. Uma isquemia pode provocar um acidente vascular cerebral. Por exemplo. Então, se você tem uma... Fala, pode falar. É como se fosse
Ai, não vou conseguir. É porque esses tempos atrás aí, eu estava agora no hospital com a minha tia, e ela teve, e os médicos falaram com ela que ela teve uma isquemia e que se não fosse para o hospital poderia ser levada a um AVC. Sim, perfeito. É como se fosse uma pontinha, né? Tipo... Não, é o seguinte. O que a sua tia deve ter. Ela teve alguma sequela? Não, nenhuma. Então, aleluia. Por que ela não teve? Ela fez uma isquemia transitória. Esse é o termo. Ou seja, ocorreu uma obstrução e essa obstrução foi resolvida em tempo hábil. Parte pelo próprio sistema corporal dela, orgânico, e parte pela intervenção dos profissionais, claro. Né? Então, com anticoagulante, se for o caso. Então, ela fez uma isquemia do tipo transitória, que não evoluiu para um AVC. Se essa isquemia tivesse perdurado, continuado, ela poderia ter e iria ter um AVC. Se era de grande gravidade ou não, depende do vaso que estava isquemiado, que estava obstruído. Entendi. E a falta... porque eles falaram lá e eu não entendi muito bem, fiquei até de perguntar depois. A falta de sódio leva a ter uma isquemia? Acho que foi isso que eles alegaram. Falta de sódio? Isso. Então, é difícil. Normalmente a pessoa não tem uma falta só de sódio, tá? Perdão. O distúrbio hidroeletrolítico, que aí vai faltar sódio, vai ter desbalanço de potássio, às vezes o cálcio vem junto, o magnésio. Esse desbalanço hidroeletrolítico, com certeza, tem comprometimento neuromuscular, neurocardíaco, com certeza tem. Por quê? Quando você tem uma hiponatremia, que é o que você está falando aí, essa redução na disponibilidade de sódio, por exemplo, os potenciais de ação ficam comprometidos. Entendi. A quantidade de volume para pressão sanguínea fica comprometida, o indivíduo perde mais fluido do que deveria no filtrado urinário. Então, com certeza, pode levar a um comprometimento, uma obstrução. Entendi. Obrigada. Nada, que isso. Bom, vamos lá. Sístole, período de contração muscular cardíaca, que alterna com o período de repouso. A cada batimento cardíaco, os atos contraem primeiro, depois a sístole arterial, e os ventrículos contraem posteriormente, bombeando o sangue para fora do coração, né, injetando para as artérias, que corresponde à sístole ventricular. O ventrículo tem essa função, né? Quando se pensa em sístole, aliás, eu devia ter invertido isso aqui, diástole e sístole, né? Então, o coração precisa receber sangue de retorno para depois a sístole acontecer. Porque se ele realizar a sístole sem ter volume nenhum, tem o risco até de colabar, ou seja, colar as paredes dos folhetos que formam as válvulas cardíacas. Então, primeiro a diástole, que é o enchimento das câmaras cardíacas, para depois ocorrer a contração. Quando se fala em fibrilação cardíaca, normalmente é isso aqui que a gente está falando. Tem várias causas, tá? Aqui não cabe a gente falar das etiologias que levam à fibrilação cardíaca. Mas o que é fibrilação? O coração, que é o músculo, ele fica em espasmo. O que é espasmo? Espasmo muscular. Contrações musculares totalmente descoordenadas. Por vezes o coração entra numa frequência tão alta para tentar compensar uma falha, daquelas que a gente comentou lá, por exemplo, uma valvulopatia ou uma comunicação atroventricular, ou alguma doença crônica, degenerativa, que esteja levando uma alteração cardíaca importante. Então, esse sofrimento faz com que o coração aumente tanto a sua frequência que, em determinado momento, não tem nem enchimento das câmaras cardíacas e, muito menos, volume de sangue para ele ejetar. O que vai acontecer? É como se o coração ficasse tremendo. Eu falei isso para vocês em sala também. O coração fica tremendo em espasmo. Muito entre parênteses, como se fosse uma cãibra. Tá? Uma hipercontração que ele não sai do lugar, ele não realiza seu ciclo. Não faz diástole nem faz sístole. Quando você vê a questão de uma descarga elétrica no tórax, né, muito popular em filmes e tal, e séries, não sei das quantas,
Quem já trabalha na área pode ser que tenha acompanhado um quadro desse, de tentativa de ressuscitação. O que se faz ali é uma momentânea, em milionésimos de segundo, uma parada cardíaca. Uma parada cardíaca para realinhar a frequência, o volume, a ejeção, o que recebe, ou seja, para reestruturar os potenciais de ação, os impulsos nervosos que estão acontecendo de maneira desregulada no próprio miocárdio, né? Naquela área de His por Purkinje, onde tem o marca-passo. Perguntas? Não, pode seguir. Então, oi. Para ser realizado a sístole ventricular, simultaneamente o átrio ele realiza diástole ou não? Isso. É porque é rítmico e é como se fosse como se fosse não, é em fração de segundos. Exatamente o que você acabou de falar. Porque se não houver essa participação do átrio anterior, a sístole vai ejetar o quê? A contração cardíaca vai ejetar o quê? Ar? Não tem o que ejetar. Então quem alimenta são os átrios. Para o ventrículo conseguir ejetar, conduzir, direcionar o sangue de maneira unilateral, né? Sempre em condições fisiológicas, para frente, para realizar o ciclo cardíaco. Entendi. Tá legal? Não, entendeu mesmo ou embolou? Entendi. Então tá bom. Bom, débito cardíaco, também toda hora eu falo para vocês que eu não me lembro se foi com vocês que eu falei, se foi outra sala, não sei. Mas tá aí bonitinho. O que é débito cardíaco? Volume de sangue ejetado pelos ventrículos, esquerdo e direito, nas artérias aórtica e pulmonar durante 1 minuto. Então, quando a gente fala de débito cardíaco de uma maneira mais sintetizada, resumida, a gente fala que é o volume de sangue que o coração consegue ejetar a cada ciclo cardíaco. Nem durante 1 minuto. 1 minuto você vai ter uma previsão, né, desse trabalho, das contrações que o coração fez durante 1 minuto. Não precisa ser durante 1 minuto. É o volume que ele consegue ejetar após cada ciclo. O que é um ciclo cardíaco? Diástole e sístole. Relaxamento, para alimentar, né, com algum volume sanguíneo os átrios, e depois a contração, que é a ejeção. Então, esse volume após cada ciclo cardíaco, ou seja, diástole e sístole, é o débito cardíaco. E não simplesmente, e aí tá legal escrito aqui, ó, não simplesmente o que é ejetado na artéria aorta, não, tá? Ou aórtica, né? Não só, mas na pulmonar também. Porque não vai passar pela contração ventricular. Então, esse volume que é direcionado lá pela artéria pulmonar para realizar a hematose, também conta no débito cardíaco. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, acho que sim, que tem parte desse volume que sai do miocárdio pelas artérias pulmonares, direita e esquerda, para sofrer hematose nos pulmões, parte desse conteúdo fica lá, sabia? Em torno, nós temos aí 5,8, 5,6 litros de sangue, em média, tá? Em torno de 300 a 400 mililitros ficam armazenados no sistema venoso, em pseudobolsas venosas, servindo de reservatório. Se o corpo necessitar, uma demanda metabólica aumentada repentina, um quadro de hemorragia, esse sangue que está lá depositado como uma reserva, ele é lançado na circulação. Fala, gente. Perguntas? Para mim, não. Tranquilo. Tem alguém querendo falar, eu acho, mas eu acho que a internet dele aí tá ruim. Deixa eu dar uma olhada lá no chat, lá eu já esqueci, tá vendo? Não costumava... Não tem nada não, viu? Tem nada não? Vocês me avisam aí, gente, não deixa passar não. Por favor. Eu aviso. Então tá. Bom, aqui as válvulas. Então, imaginem o seguinte. Isso eu tenho certeza que eu falei com vocês já. Não preciso perguntar. Mas vou falar novamente. Lembra que eu comentei com vocês
que parte dos micro-organismos, principalmente algumas bactérias, tem tropismo. Vocês estão ferem parasito. Tropismo, você já sabe o que é. Tropismo, preferência, aderência, se deslocam, se direcionam para válvulas cardíacas. Falei isso com vocês. E algumas bactérias, especialmente as causadoras de cárie dentária, ou seja, as bactérias de cavidade oral, elas têm um tropismo muito grande por válvula cardíaca. E aí, um comprometimento, um depósito, uma infecção, né, de bactérias, esse tipo de bactéria, numa válvula cardíaca, vai provocar infecção, vai provocar resposta inflamatória, inflamação. O sistema imune resolve essa infecção, tá certo? Só que pode provocar, no momento da solução ou resolução desse processo inflamatório, pode provocar uma degeneração. Tá certo? A gente não vai falar com detalhes sobre isso, mas só para vocês entenderem a importância das válvulas, como se fosse necessário, né? Claro que são importantes para evitar o refluxo, o regurgitamento sanguíneo, já que o fluxo sanguíneo ele deve ser unidirecional. Mas aí ocorre uma degeneração, chamada degeneração hialina, ou seja, com acúmulo anormal, elevado, depósito de proteínas, que vai fibrosar essa válvula cardíaca. Fibrosando a válvula cardíaca, ela nem se abre como deveria e nem se fecha como deveria, certo? E aí o que a gente denomina de sopro cardíaco vai acontecer. Ou seja, regurgitamento ou refluxo sanguíneo. Sangue este que deveria ser unidirecional, como eu já falei. Perguntas? Ô, Reubens, isso seria o caso de uma endocardite bacteriana? Sim, show de bola, isso aí. Esse é o termo técnico. Endocardite bacteriana, bactérias vindo da onde? Da boca, da cavidade oral do próprio indivíduo. Por exemplo, por uma cárie que o indivíduo tem, um dente aberto, que o indivíduo tem por muito tempo. E não faz tratamento. Tá legal? Bom, vamos conversar sobre isso aqui. Deixa eu falar dos capilares primeiro. Então tá aqui, ó. Toda aquela conversa de fluxo que eu pedi para vocês anotarem, até chegar nos capilares. Aqui, ó, que bonitinho. Levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células, não só oxigênio, outros nutrientes também. Eles ligam as artérias às veias. Show de bola, foi o que vocês anotaram. O que eu quero ressaltar? Tá vendo isso aqui, ó? Tá acompanhando o cursor aqui na tela, ó? Esses orifícios. Esses orifícios que vocês estão vendo aqui são os poros. São as fenestras. Então, capilares fenestrados ou com aberturas, com poros. Que é por onde esses nutrientes, esse oxigênio é entregue, ofertado, oferecido às células. Tá legal, gente? Beleza? Bom, se tiver alguma pergunta, me interrompe aí. Veias e artérias. Olha aqui, que moleza. Todas as artérias e todas as veias, elas possuem 3 camadas ou lâminas ou túnicas musculares. Vou repetir. Todas as artérias corporais e todas as veias possuem 3 túnicas, lâminas ou camadas musculares. Que tipo de músculo mesmo? Hein, galera? Que tipo de músculo? Músculo liso. Músculo liso. Se ele é liso, ele é voluntário ou involuntário? Involuntário. Totalmente involuntário, sistema nervoso autônomo, né? Beleza. Então, a camada, em termos de quantitativo, de lâminas, né, musculares, é a mesma, 3. Porém, a espessura, olha o cursorzinho aqui mostrando, ó, a espessura dessas camadas variam. As artérias têm camadas mais espessas, enquanto as veias têm camadas, lâminas musculares de músculo liso mais delgadas. Moleza até aí? Uma pergunta?
Vem, gente, bora, beleza? Então vamos. Por que as artérias têm essas camadas mais espessas de lâminas musculares? Para aguentar a pressão que o sangue exerce sobre elas. Que a pressão é maior. E o que é pressão? O que é pressão vascular, gente? Por definição. O que é pressão vascular? Por definição. É a força que o sangue exerce sobre as artérias? Na parede dos vasos, na parte interna, no endotélio vascular. Tá? Quando eu pergunto o que é pressão vascular, você não precisa falar em artéria. Você vai falar vaso, porque tanto em veia, em artérias, tem pressões. As pressões são diferentes, claro. A intensidade, né, delas vai variar, mas as pressões existem. Claro que nas artérias essa pressão é maior e nas veias essa pressão é muito menor. Tá legal? Beleza? Bom, vamos nós. Aqui a gente já conversou. Outra imagenzinha do fluxo que a gente falou. Aqui. Uma imagem, né, relativamente diferente daquela outra, num corte diferente. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a setinha. Né, o sangue saiu lá do coração, então está sendo direcionado. E aqui, azulado, sistema venoso, aqui a setinha, retornando. Show de bola, tá bom. Olha a lâmina, ó, as lâminas, né, mais espessas, que suportam uma pressão maior. Aqui, lâminas mais delgadas, que a pressão é menor, pelo menos 3 a 4 vezes menor. O que é isso aqui, ó? Uma válvula. Para evitar Como se fosse válvulas. Isso aí, para evitar o refluxo. Então, comprometimentos nessas válvulas, ou romanticamente, como se encontra em alguns livros, corações venosos, né? Esses folhetozinhos que impedem esse refluxo, quando ocorre sobrecarga venosa, ou seja, congestão, acúmulo de sangue venoso, essas válvulas começam a perder sua eficiência. Daí você começa a observar os edemas em membros inferiores, onde essas válvulas, por vários motivos, podem estar comprometidas. Tá legal? Pode passar alguma pergunta? Correu? Não? Oi. Geralmente, então, as placas de ateroma se fixam nessas válvulas e nas veias? Não, você pode ter uma placa ateromatosa ou de ateroma, tanto sistema venoso quanto sistema arterial. Sim, mas é mais fácil, tipo, elas se fixarem nessas válvulas da veia, não é isso? Cara, sabe que é relativo? Eu não posso te falar isso. Eu não posso falar que é mais fácil. Assim, se você pensar em termos de condição mecânica, né? Física, de ter uma estrutura que já não está funcionante, né? E ser um impedimento, a possibilidade seria maior. Mas eu não posso afirmar isso. Vou te dizer por quê. O LDL, o cálcio, o fósforo, os próprios leucócitos, né, os glóbulos brancos, eles vão fluir em maior quantidade no sistema arterial. Como flui em maior quantidade no sistema arterial, a probabilidade de começar a ter um depósito, uma sedimentação de LDL e depois outras substâncias começarem a aderir na parede de uma artéria pode ser maior do que nas veias. Então, eu não posso afirmar para você que, olha, em sistema venoso, principalmente aqui nesses folhetos, nessas válvulas, a incidência de ateromas, né, de obstruções, a incidência vai ser maior. Eu não posso afirmar isso. E gravidade, então, nem se fala. Eu sei que você não perguntou isso. Eu estou em termos de incidência. Mas mesmo incidência, eu não posso te falar que, às vezes, se você fizer uma estatística aí, procurar em artigos aí, que no sistema venoso, essa incidência vai ser maior. Mas ocorre também, tanto quanto. Entendi. Tá legal? Ô Reubens. Oi. Reubens, essas Sim. placas de ateroma, elas têm uma incidência muito grande nas artérias coronárias, né? Aquelas que irrigam o miocárdio, né? Que causam infarto, né? Sim, com certeza. Coronária direita e esquerda. Como eu tinha mostrado. Deixa eu voltar lá. Peraí, rapidinho. Mas Aí, ó. por que essa Elas aí. incidência é maior nas coronárias? Então, eu acabei de falar. Como são artérias de grande calibre, e essas artérias são as duas, são as grandes responsáveis por irrigar e alimentar o miocárdio para ele realizar sua função de bomba, de receber e de ejetar,
grande quantidade dos nossos nutrientes fluem por essas artérias. Então, elas são de grande calibre, tanto a direita quanto a esquerda, e grande parte dos nutrientes que são necessários e dos nutrientes que podem estar em excesso, as substâncias em excesso, não só o LDL, mas, por exemplo, o LDL, né, essas lipoproteínas de baixa densidade, que vão começar a aderir na parede desse vaso. E aí, a partir do momento que forma uma pequena adesão, uma pequena plaquinha de ateroma, outras substâncias que passam pelo fluxo começam a aderir também. Então, por que vai só ser logo na coronária, não é numa artériazinha, numa arteríolazinha menor? Não, também ocorre numa arteríola. Só que a arteríola, ela obstrui, você tem uma isquemia e você nada sente. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sei que isso é conversa para semestre que vem, mas não tem problema. Aliás, eu não consigo dissociar muito bem fisiologia da patologia. Eu sempre uso o exemplo para as duas disciplinas. Eu acho que quando eu falo que é fisiológico e falo alteração, você entende melhor a importância de estar em equilíbrio, estar de maneira fisiológica. Mas vamos lá. Nós temos infartos, microinfartos cardíacos o tempo todo. Eu não sei se vocês já ouviram isso ou já leram em algum lugar. O tempo todo. Só que você sente alguma coisa? Não. Você tem grandes perdas funcionais cardíacas? Não. Que são microvasos. O problema é se você tiver num vaso de calibre maior. Aí você vai ter uma área maior que vai deixar de receber irrigação. Mas esses microinfartos, pelos pequenos vasos obstruídos, o tempo todo. O tempo todo a gente tem ao longo da vida. O problema é quando esses microinfartos vão se somando, né, ao longo da vida. Aí o indivíduo faz um infarto significativo. Perguntas? Vamos lá. Não? Pode? Então vamos. Bom, o que eu queria falar com vocês? Isso aqui é o que a gente chama de fluxo laminar, né? O fluxo sanguíneo laminar. Então vamos fazer um esforço, tá? Vou voltar ali, ó. Então você pegou um vaso sanguíneo e fez um corte, uma abertura aqui, ó, longitudinal nesse vaso. Que é o que vocês estão vendo aqui. Então isso aqui, ó, em cinza, é endotélio, isso aqui também é endotélio, ou seja, a parede interna dos vasos. Legal? Então, aqui, ó, o sangue fluindo nessa direção. Você de frente para a tela, da esquerda para a direita. Beleza. Isso aqui é uma condição de fluxo laminar normal, fisiológico, em equilíbrio. Ou seja, cada seta dessa aqui representa os elementos figurados do sangue. O que são elementos figurados do sangue? Resumidamente, glóbulos brancos e vermelhos. Então, tudo que é estrutural, mecanicamente palpável, vamos dizer assim, se chama de elementos figurados do sangue, que são essas setas, estão representadas aqui por essas setas. Certo? Esses elementos figurados do sangue, em condições fisiológicas de equilíbrio, eles entram em contato com essa parte cinza aqui, que é a parede interna do vaso? Não. Não entram em contato. Quem entra em contato íntimo, direto com a parede vascular, com o endotélio, com essa parte interna, esse revestimento interno, é o plasma. Isso, show de bola. É a porção sérica, tá certo? Que não tem células, tá? Plasma tem algumas glicoproteínas, tem hormônios, mediadores químicos, tá certo? Então isso aqui é uma condição normal. Beleza, gente? Entendido até aí? O que é um fluxo sanguíneo laminar? Significa que o sangue está fluindo, né, por um segmento vascular, ou por todos os segmentos vasculares, sem que ocorra o contato dos elementos figurados do sangue, ou seja, de glóbulos brancos e vermelhos, com o endotélio, que é a parede interna dos vasos. Beleza? Aqui embaixo, aqui, ó, fluxo turbulento. Então aqui é laminar, fisiológico, aqui é um fluxo turbulento, como vocês estão vendo. Então, um cara que tem hipertensão, ele vai ter um estreitamento aqui, ó, hipertensão arterial sistêmica. Então tem estreitamento dessa passagem, do lúmen, da luz, do diâmetro do vaso. Só que
a quantidade, o volume de sangue é o mesmo, a quantidade, o quantitativo de elementos figurados de células também é o mesmo. E aí, o que vai acontecer? Aí o que vai acontecer? Ó? Esses movimentos circulares, esses rodopios dentro do vaso sanguíneo. Poxa, se eu estou falando com vocês que esse aqui em cima, é um fluxo fisiológico correto, de equilíbrio, que preserva a integridade dos vasos sanguíneos, você imagina o que vai acontecer aqui, o que pode acontecer aqui. Então, uma hipertensão ou uma obstrução, vocês não falaram de placa de ateroma? Então, um acúmulo ateromatoso aqui, ó, que vai alterar esse fluxo, com certeza vai provocar atrito. Gente, mecânico mesmo. Atrito físico. Atrito na passagem do sangue na parede do vaso, no endotélio do vaso, no endotélio vascular. Provocando atrito, 1 vez, 2, 3, 4, 5. O que vai acontecer com a parede do vaso? Vai ficar delgada, fininha, lesionada, até poder romper. Aí você tem um acidente vascular. Aí você tem uma hemorragia, aí você tem um derrame, aí você tem uma diátese hemorrágica, tá certo? Alguém perguntou mais cedo aí de acidente, de AVC. AVC é porque é do cérebro. AVS foi no encéfalo. Mas se for em qualquer outra parte do corpo, uma ruptura vascular é um acidente vascular. Só que não é cerebral, não é encefálica, pode ser renal, pode ser pancreático, pode ser intestinal, sei lá onde, o que você quiser. Perguntas, galera? Deixa passar não, se tem dúvida, pergunta, hein? Importante saber isso. Muito. Eu tô tranquilo nessa parte. Pode passar? Então vamos. Aqui, ó, que eu tinha comentado com vocês. Claro que é um desenho esquemático, né? Vocês estão vendo, né? O corte que foi feito para a gente visualizar o que está acontecendo dentro do segmento vascular. Então, separou-se esse segmento. E aqui está uma placa bonitona, só não é bonita para gente, tá? Bem formada, amarelinha de LDL, certo? Lipoproteínas de baixa densidade, que tem facilidade para aderir, para precipitar em parede vascular, em endotélio vascular. Isso começa pequeno, uma pequena placa aderindo, e aí, a partir do momento que o sangue vem nessa direção, ó, lá de cima para baixo, trazendo todos os seus componentes, inclusive mais LDL, inclusive cálcio, inclusive leucócitos, inclusive fósforo, ou seja, as substâncias que compõem, as estruturas que compõem o tecido sanguíneo, parte desses componentes seguem o seu trajeto e outras começam a se depositar nessa placa, a aderir nessa placa. O que vai acontecer? Um crescimento direcionado para a região central do vaso, centralizado. Ou seja, crescendo, chegando um momento que obstrui 50% da passagem do fluxo sanguíneo, causando isso aqui, ó, esse movimento turbilionar. Então, uma obstrução de 50% a 60%, por exemplo, vai provocar esse atrito aqui, ó. Então, o indivíduo não precisa ter uma obstrução de 98% do vaso sanguíneo, praticamente não passa sangue nenhum, para ter uma lesão grave. Não. Pode ser que uma obstrução de 60%, então ainda tem passagem para 40% do sangue nesse segmento aqui, pode ser que seja suficiente para provocar uma dilatação importante ou um atrito significativo por conta desse movimento aqui, ó, laminar, esse fluxo laminar turbulento, anormal, quebrado, né, alterado, e aí provocar uma ruptura do vaso. Ruptura de vaso, hemorragia. Se a obstrução for seguindo para a região centralizada, de maneira a obstruir, como eu falei, 97, 98, quase 100% do lúmen, né, da luz do vaso, o que vai acontecer? Não vai passar sangue nenhum. Essa região aqui, ó, anterior à obstrução, lembra que o fluxo está vindo daqui para cá, de cima para baixo aqui, então essa região aqui vai começar a parede a dilatar. Porque o sangue não passa, pô, o cara está vivo ainda, tem contração,
Se o sangue não passa, vai começar a ter acúmulo nessa região, aí o endotélio, a parede vascular, vai começar a dilatar, 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 até atingir o seu limite, né, de extensão ou dilatação, e novamente romper. De novo, hemorragia, derrame, como você quiser denominar. Perguntas? E aí, meu povo, tranquilo até aí? Bom, fluxo sanguíneo, velocidade, volume, resistência e complacência são totalmente variáveis, dependendo exatamente dessa condição intravascular, claro. Aonde você tem vasoconstrição, diminuição do diâmetro vascular, você tem aumento de velocidade do fluxo sanguíneo. Aonde você tem vasodilatação, você tem diminuição de velocidade, porque a pressão é menor. Tá certo? Aonde você tem vasoconstrição, o volume sanguíneo que passa por aquele segmento, né, que está apresentando essa vasoconstrição, essa diminuição de diâmetro, o volume sanguíneo é reduzido. Aonde você tem vasodilatação, o volume sanguíneo é aumentado. Tá certo? Em termos de resistência, o que é resistência vascular, Rubens? Exatamente, se eu voltar lá, o sangue passando e tendo atrito com o endotélio vascular, ou seja, com a parede interna dos vasos. Quanto maior for a vasoconstrição, ou seja, o estreitamento dessa passagem sanguínea, maior vai ser a resistência para o sangue passar. Por quê? Voltando lá. Porque o contato dos elementos segurados será maior, o endotélio. Então é um atrito, é mecânico isso, é físico. Então o atrito vai ser maior. Então a resistência para a passagem do sangue e, consequentemente, dos elementos segurados será maior. O vaso dilatado, ou seja, com vasodilatação, essa resistência será menor. Tá legal? E o que é complacência? É exatamente essa capacidade que os vasos têm de distender, de dilatar e depois de comprimir. Aí a pergunta para vocês: quem tem maior complacência? Veias ou artérias? Bora, gente, rapidinho. Artéria, porque possui uma camada de músculo mais Faz espessa. isso não, faz isso não, faz isso não. Vamos raciocinar. As artérias têm camadas, as mesmas 3 lâminas, mas são mais espessas. Se são mais espessas, a capacidade dela dilatar, de distender, é menor. As veias, por serem mais delgadas, elas são mais elásticas. Elas são mais complacentes do que as artérias, comparativamente. Tá? Vocês entenderam isso, gente? A espessura aqui, ó, determina maior resistência quanto à pressão, mas capacidade de dilatação, de distender, as veias têm mais, porque elas são mais delgadas. Então o tecido muscular ele cede mais do que essas lâminas que são mais espessas. Vou falar no popular, mais grossas. E aí, gente, dúvidas? Agora eu entendi, Reubens, porque eu pensei que por possuir uma camada de músculo liso maior, as artérias teriam também maior capacidade de se distender, mas agora eu entendi com a sua Entendeu? explicação. Não, elas são mais... eu não gosto de usar esse termo, mas vou usar. Elas são mais rígidas. São mais firmes, vamos dizer assim. Por favor, hein? Momento nenhum, eu disse aqui que as artérias não têm essa capacidade de dilatação. Que elas não têm um grau de complacência. Por favor, não falei isso. Mas quando você compara entre veias e artérias, as veias são mais complacentes. Tanto isso é verdade que eu falei com vocês. Que as veias, as pessoas falam, qual a função das veias? Reconduzir o sangue, chamado de retorno, para o átrio. Tá bom, beleza. Tem mais alguma função? Tem sim. Atuar como formar pseudobolsas
não são bolsas verdadeiras, então elas distendem um pouco para armazenar, principalmente na pequena circulação, na circulação pulmonar, um volume de sangue que atua como reservatório, que será lançado na circulação sistêmica, se assim houver demanda, necessidade para isso. As artérias não fazem isso. Elas não têm essa capacidade de armazenar parte de um conteúdo sanguíneo para uma emergência. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Tranquilo. Beleza? Então vamos. Aqui é só mais um desenho esquemático mostrando a possibilidade de uma obstrução. Nesse caso aqui, onde o indivíduo tem coagulopatias, né? Essas coagulopatias normalmente têm base gênica, tá? É comprometimento cromossômico mesmo, onde esse indivíduo tem predisposição a formar tampões plaquetários, agregados plaquetários de fibrina, tá certo? E essa predisposição, claro e evidente, propicia a formação de trombos. O que é um trombo? Não vou aprofundar nisso não, tá, gente? Isso é a conversa para semana que vem, mas o que é um trombo? Qualquer substância ou estrutura que esteja depositado em um vaso sanguíneo, aderido num segmento vascular, de maneira anormal, obstruindo de maneira parcial ou total o fluxo sanguíneo. Isso é um trombo. Que pode ser trombo de hemácias, pode ser um trombo de parasitos, pode ser um trombo de células tumorais, qualquer estrutura ou substância que esteja obstruindo a passagem do sangue, de maneira total ou parcial, provocando isquemia, que também pode ser total ou parcial. Então, as CIDs, coagulações intravasculares disseminadas. Infelizmente, essa possibilidade de coagulações aqui, ou de coagulação, de obstruções, pode ocorrer no corpo todo. Claro que isso ocorre no corpo todo, de maneira sistêmica, por isso que é CID, coagulação intravascular disseminada no corpo todo. O indivíduo, infelizmente, pode evoluir e deve evoluir para um choque circulatório chamado de isquêmico, tá certo? Que pode evoluir para choque hemorrágico, para hipovolêmico também. Essa é a conversa para depois, é só para ilustrar como que a quebra do fluxo laminar provoca danos, por vezes, fatal, tá certo? Ou fatais. Ah, tá. Aqui, eu não podia passar por isso aqui sem, principalmente vocês, né? Enfermeiros e enfermeiras. Ah, aliás, parabéns para vocês antecipado. Hoje é o dia de vocês, né? Fala assim, mas eu não me formei ainda. Não interessa. Obrigado. Já vejo o futuro. Tá chegando, é rápido. Eu tô no terceiro período ainda. É rapidinho. Parabéns para vocês, tá? É quem tá de frente mesmo na guerra. Eu não tô falando demagogia, não. Eu trabalho com curso de enfermagem há 20 anos. São 20 meses, não. Há 20 anos. Então, eu respeito muito, muito, muito a profissão de vocês. É uma carreira linda e, por vezes, laboriosa demais e angustiante, porque é quem acaba lidando com sofrimento na acepção ou significado da palavra mais puro, né? Que é o sofrimento quando o indivíduo perde toda a sua... acho que perde toda a sua dignidade, a sua esperança, né? Que é o finalmente, né? Bom, parabéns para vocês. Voltando para cá, só uma abordagenzinha, porque eu não podia falar daquelas alterações lá sem comentar disso aqui, tá? Eu coloquei esse termo aqui, angioplastia, mas antes disso, olha o corte aqui que foi feito. Lembra daquela imagem? Deixa eu voltar lá. Aí, ó, essa imagem aí? Então, beleza. Então ela está aqui. Uma outra imagem, né? Um outro ângulo. E aí aqui, ó, vocês estão vendo as tais placas de ateroma, tá certo? Com outros agregados, outras substâncias e estruturas. Antes desse catéter chegar aqui, qual é o nome então? Cateterismo. Cateterismo. Antes desse catéter chegar aqui, aquela condição lá, ó, estava obstruindo 95% da passagem do sangue. E aí, o profissional, normalmente cardiologista, ele vai passar esse catéter, né, por um segmento aqui
na extremidade desse catéter tem uma microcâmera, o cara não vai às cegas, o cara não é adivinho, ele tem que ver no monitor a imagem. O indivíduo vai chegar nessa região onde tem obstrução, vai passar esse catéter fininho, e aqui existe um balão. Balão esse que estava desinsuflado ou vazio. O profissional vai avaliar pela imagem, por sua capacidade técnica de observação, e clínica, vai avaliar a condição do vaso. Se a parede do vaso não estiver dilacerada, muito delgada, muito lesionada, o profissional ensufla, enche esse balão. Olha aqui, ó, quando enche, ele rompe, ele esmaga, desprende essas placas, essas obstruções. E aí vai remover, só estou aproveitando a imagem, tá? Vai remover, sem esse arcabouço aqui, tá? Vai remover esse balão, e aí vai recanalizar, reconduzir o fluxo sanguíneo, em termos de normalidade, fisiológico, para aquele segmento vascular e, consequentemente, para aquela região do órgão que necessitava desse sangue. Tá certo? Isso é cateterismo. Oi. Esse catéter, ele pode, tipo, soltar dali, andar para frente ou para trás? Como é que é? Esse catéter, ele pode soltar dali? Como que ele fica fixo ali? Não. Então, vamos lá. Esse catéter ele vai ser retirado. Totalmente. Você insuflou o balão aqui. Se o procedimento que foi realizado foi só cateterismo, você vai insuflou nessa condição aqui, ó, na imagem 2 aqui. Liberou o segmento vascular, a abertura, o diâmetro, liberou. Removeu o trombo. Legal. Vai desinsuflar de novo, vai ficar nessa condição aqui fininho e vai ser removido o catéter. Fica catéter nenhum lá, tá? Você vai remover. Beleza até aí? Ah, sim, aham. Show? Tá bom. Aí você tem uma outra situação. O profissional, ou a profissional, está avaliando a imagem e quando chegou aqui, observou que o grau, a intensidade, a profundidade das lesões são tão grandes que se insuflar esse balão aqui, simplesmente, vai romper o vaso. E aí o profissional vai ser o causador da hemorragia. Aí o indivíduo avaliou, ou a indivídua, né? Avaliou, e aí vai com uma estrutura, um arcabouço, que é isso aqui, ó, essa malhazinha trançada que vocês estão vendo aqui, que tem o nome de stent. Esse stent é um arcabouço de um material inerte, claro, né? Que não desencadeia resposta inflamatória, alérgica, nada disso. Ele vai insuflar esse balão com muito cuidado, e normalmente numa intensidade menor do que nesse caso aqui do cateterismo, vai insuflar o balão, vai provocar desobstrução, vai desinsuflar o balão de novo, esvaziar e puxar. E essa armadurazinha aqui, esse stent, essa malha, vai ficar aqui aderida. Ela vai ficar aqui aderida e os fibroblastos vão começar a se multiplicar, mitose, e reepitelizar, ou seja, renovar esse endotélio. Você me pergunta, tá, Rubens, e esse stent vai ficar aqui? Vai! Isso é uma prótese vascular. Você vai ficar aqui. E aí os fibroblastos vão repovoar, reestruturar, reepitelizar, regenerar esse segmento vascular. Dúvidas? E depois que foi regenerado, não tira, não? Não, senhor. Fala assim, mas Rubens, não vai trazer problema, não? Qual o problema? Eu acabei de falar que ele é um produto, esse stent, essa prótese, é um produto de material feito, elaborado por material inerte. Eu não me disse nada. Então, vou dizer agora. Material inerte, ele não evoca, não desencadeia, não sensibiliza, não ativa o sistema imune. Nenhuma resposta inflamatória vai acontecer. Ou seja, não tem rejeição. Então, vai ficar ali como prótese. Tudo bem, gente? Se ocorrer, olha aqui, presta atenção, hein? Eu li em algum lugar, Rubens, que ocorreu rejeição, que inflamou e teve que tirar. Deixa eu falar um negócio com vocês. Se inflamou, se teve algum tipo de rejeição, é porque a prótese, ou seja, o stent nesse caso, essa malha, estava contaminada. Contaminada por quem? Sei lá, por fungo, vírus, bactérias.
Mas ocorreu uma contaminação humana, antrópica. Não é do material. O material não libera nenhuma substância antigênica, ou seja, para provocar um quadro de inflamação, de rejeição. Perguntas? Vamos, gente, perguntas? Não? Deixa eu só comentar um negócio. Quadro desse aqui, realizar esse procedimento, faz-se no Brasil milhares por dia, né? Em todos os cantos, estados do país, município, tal. É claro que sempre existe a possibilidade de romper, né? Isso aqui é tudo muito bonitinho aqui no papel e, via de regra, os resultados são satisfatórios, mas existe o risco. Por vezes, com toda essa avaliação, usando stent, às vezes rompe. Quando rompe, aí não tem jeito, né? É cirurgia aberta, tá certo? Vai ter que abrir o tórax, serrar o externo e tudo mais. Perguntas? E aí, meu povo? Aldinei, vambora. Você que é meu interlocutor. Por enquanto tá tranquilo. Então vamos nós. Aqui umas imagens. A gente falou tanto em fluxo laminar, em fluxo fisiológico, né? Fluxo sanguíneo normal, equilibrado. O que é uma varize, por definição? O que a gente pode definir? Vamos sair daqui hoje sabendo, varize é isso. Pronto. Não inventa, não. A definição é curtinha. Vambora. Alguém? Varizes estas, que podem ocorrer em qualquer lugar, tá? Pode ser em membro inferior? Pode. Pode ser no colo uterino? Pode. Pode ser em testículo? Pode. Pode ser em esôfago? Pode. Onde mais você quer? Qualquer lugar pode ocorrer varizes. E por definição, o que são varizes? Vambora, gente. Fala alguma coisa aí. Vou ficar iquinho, hein? Se ninguém falar nada, hein? Vambora. Varizes são veias dilatadas? Isso, acabou, pronto. Qualquer veia, só vou complementar a sua definição. Qualquer veia que sofra dilatação patológica anormal e não retorne o seu diâmetro normal, ou seja, a sua condição de diâmetro, de luz, de lúmen normal, fisiológico, isso é varize. Ela distendeu, dilatou e não retorna à sua condição de equilíbrio, de normalidade. Isso é varize. Voltando, que pode acontecer em qualquer tecido. Tá certo? Com as suas particularidades, mas em qualquer tecido. Então, estou mostrando aqui, varizes, né, em membros inferiores. Aqui, isso aqui que você está vendo, hiperemiado. Isso aqui é a varize esofagiana. Esôfago. Sabe que tem muito isso? Varize esofagiana. Pessoal do sul. Do sul do país, principalmente lá no Rio Grande do Sul, lá na ponta mesmo, porque com essa mania de chimarrão, que é muito quente, agride a mucosa. Às vezes as varizes aparecem. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Até aí? Ô, Reubis, as varizes têm um fator genético muito forte, né? Muito hereditário, muito. Aliás, eu não sei o que não é hereditário. Mas tem sim, tem uma condição, um marcador genético muito forte. E por que as mulheres são mais candidatas? Homem tem também com força. Mas por que as mulheres são mais propensas a varizes? Por causa dos hormônios? Por causa dos hormônios. O que os hormônios têm a ver com isso? Ou teriam a ver com isso? Explica melhor aí. Fala assim, aí você quer demais. Eu sempre quero demais. É verdade, agora tu me pegou. Eu sempre quero demais, cara. Pode ter certeza. Bora, são os hormônios, sim. Quando a mulher, nesse sentido, eu vou te contar uma guerreira. Aí alguém vai falar assim, em todos os sentidos, tudo bem. Mas falando em questões hormonais,
enquanto ela está em período fértil, as oscilações hormonais ao longo de um mês, se essa mulher está no período fértil, né, não está gestante, ou não faz uso de algum método contraceptivo que altere o ciclo ovulatório e, consequentemente, o ciclo menstrual, essas variações de estrogênio, ou estradiol, progesterona, ao longo do mês, propiciam, tá bom? Não é que é um atestado que você vai ter varizes, mas propiciam ao surgimento dessas varizes. Porque quando você fala em estradiol, estrogênio, você está falando em contração vascular. Quando você fala em progesterona, que é a fase produtiva, né, do ciclo menstrual, o endométrio fica bem espesso para receber o embrião, mas esse embrião não existe, ele vai descamar, mas ele ficou bem espesso, bem dilatado, edemaciado. Quem faz isso é a progesterona. Então, essa vasodilatação, esse edema, ocorrendo a cada ciclo, sei lá, de 21 dias em 21, 22 em 22, 23 em 23, de acordo com o ciclo de cada mulher, isso propicia, além de sedentarismo, dieta inadequada, uma hipertensão ou uma hipotensão. Não dá para a gente conversar isso hoje, mas a hipotensão, ela é tão importante, deve ser também tratada, assim como a hipertensão arterial sistêmica. A hipotensão também traz danos, ou seja, a pressão baixa, não tratada, certo? Não vamos conversar isso hoje, não, depois a gente conversa. Pode até me perguntar semana que vem que a gente fala, mas então essa hipotensão não tratada, ela também traz lesões. Então essas variações ao longo do mês, hormonais, com maior retenção de fluido corporal, em determinada fase do ciclo, depois com edema, com vasodilatação, depois com vasoconstrição, sobrecarrega o sistema vascular de uma maneira que, se essa mulher tem predisposição gênica ainda, né, herdou, que é uma condição realmente hereditária, como falaram aí, e ainda tem outros agravantes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, álcool, acaba sendo mais propensa a desenvolver varizes. Em tudo quanto é lugar, tá? Não é só em membro inferior, não. Muitas mulheres, infelizmente, formam muitas varizes uterinas, né? Às vezes até em colo uterino e outras regiões também, que por vezes vai ter um filho, às vezes é o primeiro filho, quer ter outros, mas por vezes a condição varicosa é tão grande que por vezes tem que se fazer a esterectomia. Perguntas? Não? Então vamos. O que é isso aí? Está escrito ali, Hilbs, aneurismas. Sei. E o que é um aneurisma? Procurem na internet, vambora? É o rompimento do vaso? Não. Tenta de novo. É uma má formação na veia ou na artéria? Tipo a veia... Não, procura de novo. Obstrução, dilatação. Opa, dilatação. Então, o que é aneurisma? É uma dilatação anormal de qualquer artéria do corpo. Isso é um aneurisma. Qualquer artéria que sofra, que passe por uma distensão, uma dilatação anormal e, de novo, não retorne à sua condição fisiológica, pode dilatar e retornar. Mas dilatou e permaneceu com aquela condição de dilatação, em artérias recebe o nome de aneurisma. Esse aneurisma ele pode ser hemorrágico, óbvio, se esse aneurisma romper. Mas pode ser que esse aneurisma não rompa. Vocês estão vendo aqui, ó. Lindinho, bonitinho. Isso aqui é uma imagem real, tá? Isso aqui é claro que é um desenho esquemático, mas aqui não, ó. Essa imagem aqui é um aneurisma, mas é linda. Um aneurisma, né? Chamado de sacular, que é como se fosse uma esferinha mesmo, né? Um saco, né? Que foi desenvolvido. E tem um fusiforme, que é como se fosse um fuzil mesmo. E vai dilatando assim, ó, ao longo do vaso. Então, esse aqui, ó, que é um aneurisma sacular, esse aqui não rompeu ainda. E o indivíduo pode ser submetido a um procedimento cirúrgico, vai colocar um clamp aqui, como se fosse
uma pinça, e vai ser removido. E depois suturado esse segmento vascular. Não rompeu, que ótimo. Ô, Rubens, o que é mais grave? Um aneurisma hemorrágico ou que não rompeu? É óbvio que é o que não rompeu. Bom, o indivíduo tem uma dilatação, que já comprime órgãos, tecidos ao redor, ou seu próprio tecido, né? Onde irriga, onde essa artéria está irrigando. Aí ainda rompe com hemorragia. Claro que é mais grave do que um aneurisma que não rompeu. É claro que a possibilidade desse indivíduo ter uma remissão, um tratamento, uma cura e não apresentar sequelas, já que você está pensando em aneurisma cerebral, que pode acontecer em qualquer parte do corpo, em qualquer artéria, mas você está pensando em aneurisma cerebral, se não rompeu, a possibilidade desse indivíduo não ter sequelas é muito maior do que quando rompe. Perguntas? Hein, meu povo? Tranquilo. Suave? Então tá. Aqui é a aterosclerose, né? Tudo que a gente falou lá de quebra de fluxo laminar, de placas de ateroma, ou placas ateromatosas, elas começam, normalmente se iniciam com acúmulo de LDL e outros ácidos graxos ou lipídios polissaturados. Então, essa pigmentação amarelinha, porque são esses lipídios, né? Que vão, tudo aquilo que a gente conversou acaba sendo a aterosclerose, que é esse depósito anormal, que vai reduzir o lúmen, né? A passagem do sangue, provocando quebra de fluxo laminar, tudo que a gente conversou. Dilatação vascular, possibilidade de atrito, ruptura e tudo mais. O que é infarto, gente, por definição? É a morte de um tecido? Continua. Quer dizer, então, que toda morte do tecido é infarto? Não. É a morte do tecido. De oxigênio. Oh, show de bola. Ponto, acabou. Show. É isso aí. A gente tem que tentar ser resumido, sintético nas definições, que facilita pra gente. Mas tem que tomar cuidado também para não definir, para não resumir muito. Você fala que é infarto é morte do tecido. Não. Uma bactéria provoca morte do tecido, um trauma provoca morte do tecido. Infarto não é isso. Infarto é a morte do tecido, exatamente como falaram aí, por falta de oxigenação. Tá certo? Seja qual for a causa dessa falta de oxigenação. Provocou a morte do tecido, nome, infarto. Eu sei que a morte do tecido foi provocada por ausência parcial, hipóxia, ou total anóxia, ou anoxia, ou hipoxia, né? De oxigênio. Beleza? Depois do infarto vem o que, gente? Nesse tecido? Necrose? Show! Necrose, é isso aí. O que é necrose? Bora, o que é necrose? É a morte do tecido? No caso, faz isso não, o tecido já está morto. O infarto não é a morte, você quer matar de novo? O infarto já é a morte do tecido, por falta de oxigênio. Necrose é uma condição, uma alteração pós-morte do tecido. Então, o que é necrose? É a digestão, a solubilização do tecido morto. E aí, na conversa para agora, você precisa saber isso. O que é necrose? Existem 7 tipos de necrose. Depois a gente vai ver, se mês que vem, se eu estiver vivo ainda. Se for comigo, se não for comigo, você é com outra pessoa. Mas necrose, não vai, pelo amor de Deus, hein? Ficar falando que necrose é a morte do tecido. Não, não é não. Necrose é a lesão pós-morte do tecido. Então o tecido já morreu, parte dele, 50%, ou o órgão todo, não importa. E aí depois ele vai necrosar. Então, porque as pessoas têm a tendência de falar, o tecido está necrosando, o tecido está morrendo. Não, já morreu. Ele agora está se desfazendo, se solubilizando, sendo digerido, vamos dizer assim. Tudo bem, gente? Ô, Rubens, posso fazer uma pergunta em relação a isso? No caso, à vontade. Nesse caso que você falou da necrose, em que o tecido é como se fosse feita a digestão dele, entrariam em ação, no caso, aquelas aquelas organelas lisossomos que fazem tipo a digestão intracelular? Seria isso ou não tem nada a ver? Total.
Total. O que os lisossomos liberam? Vocês lembram? Enzimas Eu já pedi digestivos, né? muito. Não, tá bom, mas eu quero saber os nomes delas. Não o nome de todas, não, gente. Das 3 principais grandes classes de enzimas que os lisossomos liberam. Hidrolases, lipases e proteases. Essas 3 enzimas lisossomais têm a capacidade de degradar praticamente todos os nossos tecidos corporais. Ou seja, de necrosar. Vou repetir. Hidrolases, lipases e proteases. Enzimas lisossomais. Beleza? Uma pergunta, galera? Não? Bom, aqui, ó. Essa área desse tecido aqui, desse fígado, esse corte aqui que você está vendo, essa área aqui, ela já necrosou. Reubs, e o que vem depois da necrose? Aqui, que bonitinho. Fibrose. Fica aquela área do tecido que necrosou e depois fibrosou, enrijecida, atrofiada, enrugada. Fibrose, depósito de quem? Fibrina, que são proteínas cicatrizantes ou cicatrizadoras. Aqui não dá para ver, ó, que é um tipo de necrose chamada coagulativa. É uma areazinha aqui, ó, de necrose nesse corte do miocárdio. Também por fibrose, por depósito de fibrina excessiva. Tudo bem, gente? Uma pergunta? Eu não vou passar as questões para vocês hoje não, tá? Vou deixar para semana que vem. Eu quero falar outras coisas de cardiovascular primeiro, aí depois eu passo as questões para vocês. Tá legal? Beleza? Suave? Doeu não, né? Suave. Então tá bom. Galera, boa noite, tá? Fique com Deus, um abraço. Boa noite, valeu.